Olá, eu sou Angélica de Almeida Pereira, eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados na cor castanho com luzes loiras. Estou usando um batom rosa, uma camisa lilás clara e atrás de mim tem uma porta marrom e uma parede bege. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho, a Escola e os Processos de Violência e de Inclusão na Contemporaneidade, juntamente com meu orientador, Flávio Cossini Liro. O nosso estudo parte da preocupação social da violência sofrida por crianças e adolescentes e do papel da escola como instituição que promove a educação por meio dos processos inclusivos no contexto escolar. A interface entre a violência na escola e os processos inclusivos estão conectados primeiramente às situações de violências encontradas no contexto escolar e depois aos processos inclusivos, de que forma eles estão inseridos na sua prática. E sabe-se que é na infância que são constituídos os saberes, na formação dos sujeitos para a sociedade. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem do tipo qualitativa, com o objetivo de compreender as situações de violência presentes no contexto escolar, junto aos processos inclusivos, tendo como análise de conteúdo como técnica. E, dentre os resultados, a necessidade de uma análise do mundo social no qual são construídos os processos de inclusão, e sendo que esses processos são fundamentais para o enfrentamento da violência no espaço escolar. A necessidade de abordar o tema surgiu no decorrer das orientações e leituras apresentadas nas disciplinas do mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima, associada à minha experiência como docente há mais de 11 anos, e depois de realizar os levantamentos bibliográficos de toda a literatura existente sobre a temática, mostrou que as pesquisas na área da educação sobre violência têm sua recorrência, mas ainda com a carência quando associada aos processos de inclusão. A proposta de investigação teve como objetivo a compreensão dessas situações de violência presentes no contexto escolar, junto aos processos inclusivos, principalmente do ensino fundamental dos anos finais de uma escola pública. Para o tratamento dos resultados da pesquisa foram pré-estabelecidas categorias de análise de violência no espaço escolar e processos inclusivos como aspectos do cotidiano escolar. E assim a organização dos textos analíticos, sua descrição na construção das inferências no contexto das situações e processos inclusivos no ambiente escolar. A ideia de violência, partindo da concepção de Alberton 2005, mostra que a lei por si só ela não é capaz de promover uma radical mudança substancial, considerando que todos são partes importantes pela inclusão, principalmente no acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, mostrando que há necessidade de ter pessoas por eles para proteger e respeitar como sujeitos de direito. Na pesquisa em tela, a inclusão ela vai assumir um sentido mais amplo de garantia de cidadania e repercussão geral, não ficando restrita a uma determinada problemática e um determinado conjunto de sujeitos. De modo mais abrangente, o conceito de violência ele pode ser entendido como uma manifestação social, comportamental, em desacordo com as normas sociais e culturais de convivência, sendo expressado por meio do suposto exercício de poder, de dominação, como abordou Foucault em 1975 e também Saviotti em 2004, quando se trata, por exemplo, das questões de gênero. Portanto, a violência é um fenômeno que transversaliza as relações humanas e suas diferentes culturas desde os primórdios das civilizações. Pegando mais um conceito voltado ao contexto escolar, pegamos o conceito de Chauí, 2003, que considera a violência uma ideia de força ou propagação de um ato de brutalidade e abuso físico ou psíquico contra alguém que se caracteriza ainda em função da relação intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, pela intimidação, pelo medo e pelo terror. A autora enfatiza que a violência é uma prática que se opõe à ética, por se tratar de seres racionais, e levando também mais para o contexto atual que estamos vivendo,
um conceito de Manzini e Branco 2017, onde discutem bullying partindo do modelo de sociedade onde nós estamos vivendo, das relações sociais já normalizadas nesse contexto, onde o agressor ele pode ter sofrido de alguma forma violência no meio de convivência dele, e aí ele, além de sofrer essa agressão, eles praticam esse comportamento, apresentando esse padrão nos relacionamentos antissociais, distúrbios de conduta, dentre outros. A ideia de inclusão vai considerar o conceito de Veiga Neto, 2008, sobre as ações não serem por si só corretas ou boas de inclusão, e nem as políticas de inclusão não serem sempre boas ou necessárias, articulando também no âmbito da escola as ações inclusivas de sujeitos que sofreram de alguma forma violência. De modo que é necessário partir dos estudos de Veiga Neto para ver o que se produz nessas relações, né, o que são feitos nas suas práticas. E também vamos pegar aqui a necessidade de incluir, que pode gerar um imperativo natural, visto que a inclusão é um imperativo social na qual oferece diferentes maneiras e métodos para que isso ocorra. No caso de crianças e adolescentes, o aumento da violência praticada contra esses sujeitos e a sua repercussão no ambiente escolar tem se tornado uma preocupação e um desafio a ser refletido. O estabelecimento de novos paradigmas e relações ao tratamento desse público no cenário atual é marcado a partir das normativas que sustentam essa perspectiva, como é o caso dos princípios socio-jurídicos da prioridade absoluta e da condição do sujeito de direitos a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A violência e a inclusão no contexto escolar parte do estudo de Arcângelo 2018, onde ele compreende essa interface entre a violência na escola e os processos inclusivos, percebendo a preocupação com a temática da violência e a necessidade de uma mediação dessas ações no contexto escolar através do ensino. Evidencia também que a escola é considerada como responsável pela formação da dimensão humana e das relações estabelecidas, onde o compromisso de não se restringe ao espaço escolar. Vai muito mais além do que isso, né? São reveladas situações de interações com a sociedade e o foco da relação desse processo da formação do aluno. Ainda também são analisadas as tarefas onde a gente possa estar mediando esses espaços e restringir a atuação das ações de violência nesse contexto. Destaca também o papel da escola na organização enquanto espaço de direito à vida democrática e o exercício da cidadania por meio das intervenções sistematizadas de prevenção e ação a partir da identificação e tratamento das situações de conflito. No caso dos processos inclusivos, os estudos apontam para um estabelecimento de ações que vão além desse espaço físico, né? E também incluir um conjunto de intervenções à promoção das relações que promovam a inclusão dos discentes e respeito às diferenças. Nesse cenário também é importante que a gente faça o acolhimento desses sujeitos, né, e que a gente possa identificar e diminuir essas ações de violência. A escola no contexto cultural das práticas e valores, trabalhando também a questão da contemporaneidade e o combate à prática de bullying e das ocorrências de outros tipos de violência. Também é importante, né, que essa prática seja diminuída com as ações das equipes multiprofissionais, onde possam atuar diretamente com esses alunos que sofreram de alguma forma algum tipo de violência através do valor da voz da participação dos alunos. Quero agradecer ao Congresso Internacional Movimentos Docentes pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Obrigada.